Graça e paz, abençoados. Graça e paz, glória a Deus. Tomara que a internet não fuja, não é, abençoados? 8:55. Vou falar sobre ansiedade. Quem tá um pouco ansiosa sou eu, ansiosa, mas uma ansiosidade boa de falar da palavra, abençoado. O meu Deus faz sinais e maravilhas, abençoados. O meu Deus é um Deus poderoso que opera sinais e maravilhas. Sua palavra nunca voltará vazia, mas fará sempre aquilo que lhe apraz. O meu Deus é um Deus de milagres, que opera sinais e maravilhas. Sua palavra nunca voltará vazia, mas fará sempre aquilo que lhe apraz. Sua manifestação é dado a cada um para aquilo que ele sabe nos ser útil. Seu poder que opera em nós, segundo a confissão que flui em nossa boca, em nosso ser. Sua manifestação é dado a cada um para aquilo que ele sabe nos ser útil. Seu poder que opera em nós, segundo a confissão que flui em nossa boca, em nosso ser. Segundo a confissão que flui em nossa boca, em nosso ser, abençoados. Segundo a confissão, sua manifestação é dado a cada um. A mim foi dado uma manifestação do Espírito Santo. A mim foi dado uma palavra. Amém, abençoado? E agora eu vou confessar ela juntamente com vocês, amém? Para mim é muito gozo, para mim é muito sinal, é muito prodígio na minha vida, abençoado. Eu tropeço no maná. Tropeço no sentido de quê? De ter muito maná a falar, não é? Muita palavra de Deus, não é? Pois o pão vivo cai do céu. O pão vivo é a palavra do Senhor. O pão vivo são comparações, não é? A palavra de Deus. O pão vivo que cai do céu. A palavra de Deus cai do céu para nós. Amém, abençoados? A espada de dois gumes são comparações, não é? A palavra do Senhor. Então a palavra dele é viva, poderosa e eficaz. É mais penetrante, não é? Do que uma palavra afiada, mais penetrante. A palavra do Senhor é uma espada, né? Afiada, que corta, que dilacera o nosso coração. Amém? Então vamos falar sobre isso, abençoado, não é? Então é uma espada afiada de dois gumes que separou o abençoado, o espírito da carne, separou o espírito da carne. Quero ser breve, abençoado, porque eu tenho essa internet, né? Como da última vez não nos ajudar, coisas da terra, né, abençoada? A gente depende das coisas da terra. Eu penso que já deve ser 9 horas. Eu vou fazer, amém, abençoada? A gente não deve chegar atrasado num culto, amém, abençoada? Louvor é muito importante, o início é muito importante, né? Tanto as entradas como o final. Jesus, ele fez o milagre logo no finalzinho da festa, amém, abençoada? Jesus fez o milagre no finalzinho da festa. Então tudo é importante, desde o começo, meio e fim, amém? Então nós devemos
servir-se da palavra do Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês recebam graça, que vocês recebam apostolado, que vocês recebam a palavra que será ministrada, amém, abençoado, neste evangelismo meu, não é? Passando de um evangelismo já para uma ministração, hein, abençoado? Evangelismo passando já por uma ministração, porque Deus está dando, então eu vou falar e eu tenho muito prazer em estar aqui. Amém, abençoado? Eu tenho muito prazer mesmo de estar aqui. Então a gente vai confessar a palavra, tem umas 2 semanas que o Espírito Santo me deu essa palavra e vamos começar por aqui. 1 Pedro 5,7, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele disse: tudo que pedirdes em meu nome, assim eu farei. Tudo que pedirdes em meu nome, assim eu farei. Então seja feito conforme a vontade do Senhor, segundo a sua manifestação, segundo a nossa confissão de fé, ele fará sinais e prodígios. Dava Lima, bom dia, Dava Lima. Entrei, Dava, com a graça de Deus estou aqui. Falando da palavra do Senhor, eu tenho... Olha, abençoado, eu vou segurar aqui o meu choro, porque... Olha, eu tenho muita coisa a falar, abençoado. Tenho muita coisa a falar, então tem que segurar um pouco a emoção, segurar um pouco o choro. Segurar para falar a palavra, amém, abençoado? Então é assim quando a gente entra no reino de Deus, não é? A gente começa a criar coragem, a gente tá cheio do maná, tropeçando, não tropeçando na pedra, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, como muitos fizeram, mas tropeçando no maná. Então a palavra do Senhor, ela diz que a graça é abundantemente. A graça foi abundante para nós, não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, abençoada. É por isso que eu estou aqui. A graça de Deus, ela é abundante. Por isso que vocês veem aí no Ministério Graça Apostolado, por isso que vocês veem a Maria aqui, não é? Firme, constante, contínua, aqui e ali, quarta, quinta, sexta, segunda. Por isso que vocês veem a Maria ministrando a palavra, não é? Então a palavra é esta, que caiu do céu para mim, não é? 1 Pedro, procurar ser breve, que o Espírito Santo nos ajude, abençoado com a internet, que o Espírito Santo nos ajude, ele é o nosso intercessor, ele é quem nos ajuda, ele que nos confirma, é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas, o Espírito Santo, o Consolador que nos consola, que nos ajuda, o Espírito Santo abençoado, que nos ajuda em todas as coisas, nas nossas petições, nas nossas aflições, o Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos um com o Senhor, abençoado, e ponto. Então ele nos ajuda, não é? Então 1 Pedro, lembrando que hoje às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Maria está lá e eu também estou lá, amém? Dava Lima também está lá. Dava Lima, minha irmã em Cristo Jesus, e minha irmã por parte de pai mesmo, não é? Por parte do meu pai terreno. Nete Maria também entrando, graça e paz, Nete Maria, abençoado. É isso aí, abençoadas. Juntos nós somos mais fortes, congregamos no mesmo ministério, Nete Maria, né? A gente chama ela carinhosamente de Branca. Assim como o MGA, Ministério Graça e Apostolado, nós chamamos MGA, carinhosamente MGA, amém, abençoado? Então nós temos uma palavra, não é? Que nos encoraja todo domingo, abençoado. O louvor, uma bênção. A palavra, uma bênção. Entramos com prata e saímos com ouro. Ah, que maravilha! Mas vamos lá, a palavra que o Espírito Santo deu a esta serva aqui dele, abençoada. A palavra é esta. 1 Pedro 2. 1 Pedro, desculpa, abençoados, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro falou, abençoado, estou emocionada hoje, viu, abençoado? Olha o Espírito Santo o que faz conosco, abençoado. 1 Pedro, é alegria, abençoado, é emoção de divulgar a palavra de Deus, abençoado, ser escolhido para pregar, além de ser escolhido para salvação, predestinado para salvação,
para a santificação, ser escolhida para ser um vaso idôneo, é o que nós somos abençoados na presença de Deus. Ser escolhida para falar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançai sobre ele. Olha como é forte, abençoado, esta palavra. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sobre ele. Lançai, porque ele é mais forte, porque ele é mais poderoso, porque ele é tudo e em todos. Deus é em tudo e em todos. Deus é poderoso para fazer. Deus poderoso, nosso Pai, nosso socorro bem presente. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai. Lançar é jogar. Lançar é jogar, abençoado. Lançai sobre ele. Muitas das vezes não aguentamos o tranco. Muitas das vezes porque somos fracos na nossa carne, mas fortes no espírito, abençoado. Amém? Então lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabia, Nete Lima? Nete Maria? Sabia, Dalva Lima? Lançai toda a vossa ansiedade sobre ele. Olha que o quanto Cristo, hein? Ansiedade é uma obra da carne, hein, abençoado? Lançai essa obra da carne, joga ela em Cristo, abençoado, porque ele tem cuidado de vós. Como jogar isto em Cristo? Pois todos os nossos pecados foram jogados lá na cruz, lá no madeiro, foram lançados nele. Ele levou todas as nossas dores, ele levou toda a maldição, ele levou todos os nossos pecados, ele levou o pecado de Adão, tudo abençoado foi. Então o que está hoje nessa carne humana, que é o que tem, que é o que você está vendo, ansiedade, uma obra da carne. Amém, abençoado? Então ele levou, então fazemos uma confissão de fé. Ele levou todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Ele levou, cravou na cruz, levou o cruel, ele levou toda a minha ansiedade. Então, abençoado, se levou, não tem mais, porque nós não queremos por vista, nós queremos por fé. Lança, Evanildo, um beijo, amor. Então, lança toda essa ansiedade, abençoado, que é uma obra da carne, porque a nossa carne, ela já foi crucificada com Cristo. Então, nós precisamos lançar tudo em Cristo Jesus, abençoado. Mas não já foi, mas nós ainda estamos aqui na terra. Então, abençoado, a carne ainda, ela não morreu, ela não foi por pó, amém? Nosso espírito está com Deus, abençoado. A salvação está tudo consumado, nosso espírito está perfeito, mas a carne é fraca. Tá entendendo, abençoado? Então, disse o apóstolo Pedro, capítulo 5, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, abençoado. Ele tem cuidado de nós, ele tem nos ouvido, ele tem esquadrinhado o nosso coração, ele tem visto, ele tem ouvido, ele tem visto o nosso trabalho, ele tem ouvidos para ouvir as nossas petições, abençoado. Ele tem olhos para ver, para enxergar, nos enxergar. Ele tem esquadrinhado os nossos pensamentos e os nossos corações. Então, lançai, não ter pressa de que nada aconteça, não ter ansiedade de que nada chegue, de que nada vai, de que não ter ansiedade, lançai nele, abençoado. Amém? Porque ele tem cuidado de vós. Muitas das vezes nós não sabemos, mas ele tem cuidado de nós. Amém, abençoado? Tá clara essa palavra? Ele tem cuidado de nós. Lança nele toda a ansiedade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Lançai, jogue toda, ele é forte. Ele é forte, poderoso, abençoado. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, abençoado? Como vamos fazer isso? Coloquei no Facebook, abençoado. Dê as suas primícias para Deus, ouvindo a ele,
louvando, congregando, né? Dai as suas primícias só para Deus, não é só dar oferta abençoada. Alô, Lelê Santos, um abraço, amor. Lançai toda a ansiedade, abençoado, é lançar, é jogar. Grato a Deus, abençoado, porque eu estou por tudo e por todas as coisas. Grato a Deus, porque eu tenho essa palavra que me ajuda, que me conforta, que me fortalece. Amém, abençoado? O apóstolo Pedro pediu para lançar, é para jogar. Amém, abençoado? E como vamos fazer isso? Ouvindo, agradecendo, orando. Amém? Então, eis-me aqui, abençoado. Porque eu estava pensando nas coisas de Deus. Então, se você quer algo, se você quer ajudar uma pessoa, se você está esperando uma cura, se você está esperando um presente, se você está esperando uma casa, se você está esperando o término de uma dívida, se você está esperando algo do reino de Deus, como eu espero. E muita gente espera alguma coisa de Deus, abençoado, porque Ele é Deus poderoso para fazer. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da prata, dono do ouro. Ele é quem faz todas as coisas por nós. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. Somos meros mortais, dependentes de Deus, abençoado. Essa é a grande verdade. Então, 1 Pedro 5,7. Última vez, abençoados, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado. Ah, mas eu queria. Você queria. Precisa saber se ele quer. Então, lance as suas vontades, as suas ansiedades. Tudo em Deus, abençoado. Amém? Tudo simples assim, abençoado. Amém? Filipenses 4,6. Filipenses, eu coloquei aí, dai as suas primícias, não dê a sua casa, dá seu dinheiro, dá seu carro. Não é isso que Deus quer, abençoado. Amém? Não é lançar, abençoado. A lançar, porque Ele tem cuidado de vós. Ainda que nós não saibamos disso, Ele tem cuidado de vós. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Filipenses, vamos para Filipenses, abençoados de Deus. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosas, diz a palavra do Senhor, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Eu estou aqui vendo Paulo falando com Filipenses, Jesus vai falar, não é? No tempo de sua carne também vai falar, não é? E vi Pedro falando sobre tais coisas do reino de Deus, amém? Então, por boca de 2 ou 3 palavras, a palavra do Senhor é confirmada, abençoado. Vamos lá, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos. Não é o que diz a palavra, abençoado. Não é o que diz a palavra. Você fica ali o tempo todo naquele problema, esperando, falando. Tudo bem, falando com Deus, amém, abençoado? Mas vãs repetições. Não precisa, abençoado, amém? Você ora, fala com Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou aguardando o Senhor. Sai fora e vai fazer outras coisas, abençoado, amém? Vai ouvir pregação, vai entrar no reino de Deus, vai ouvir um louvor, vai fazer algo, abençoado, vai tomar sol, vai para a praia, vai, abençoado. Vai dançar, como diz o meu pastor, abençoado. Tudo está consumado, nós somos livres, não para a libertinagem. Somos livres em Cristo para estar com Cristo, vaso idôneo, usado por Deus, amém? Entramos nos santos dos santos hoje, sem véu, sem máscara, entramos nos santos dos santos, porque os santos dos santos estão em nós, amém, abençoado? Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas
diante de Deus. Por isso é bom estar em Cristo, abençoado. Por isso as suas primícias têm que ser para Deus, né? Não importa se o do lado não quer ouvir, você coloca o seu fone, já comprou um fone? Então você coloca o seu fone, porque a graça de Deus é para você, nem sempre será para o irmão do lado. Então você ouve e você vai poder levar lá longe, abençoado, vai poder sair, olha, eu já ouvi essa palavra hoje, tão legal, então eu vou passar ela para você. Aí você pode levar para o seu irmão do lado, pode levar para o seu irmão lá longe, pode levar para sua irmã a palavra. Então você pode ser um ministro em Cristo, porque a palavra diz que nós somos ministradores de uma nova aliança. Amém, abençoado? Então Filipenses 4, versículo 6, não andeis, esta foi o ensino do apóstolo Paulo. Pedro diz para lançar, Paulo diz para não andar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, ações de graça. Tem coragem, abençoado. Se aquilo que você está esperando não acontecer, você dizer, Senhor, em tudo eu te dou graça. Esta foi a tua vontade para com a minha vida, para com a vida do irmão. Tens coragem, abençoado? Por isso tem que ouvir a palavra do Senhor, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, seja as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Vamos agora para Jesus, segundo a sua carne. No seu tempo ele estava vivo, já havia avisado, já havia ensinado aos seus discípulos, não é? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, verso 25, a gente aprende a abençoar. Eu aprendi, foi vontade do Senhor, não é? Eu aprender, foi vontade do Senhor eu estar aqui, então eis-me aqui. Mateus capítulo 6, passe essa palavra, abençoadas, para quem precisa da palavra. Todos nós precisamos de Deus. Não podemos, faço meu evangelismo por aí, abençoado, e não podemos ficar sem saber da palavra de Deus. Amém, abençoado? Tudo está consumado no reino de Deus, mas ainda estamos na terra e precisamos da palavra dele para viver, não para sofrer. Para alegrar, precisamos da palavra de Deus. Amém? Precisamos. Leonara, amor, um beijo. Leonara, nome bonito. Meu filho tem o nome Leonardo. Aí seu nome, Leonara, me chamou a atenção. Mateus, não a conheço pessoalmente, não é? Mas aqui de longe vou conhecendo muitos, né? Que vão entrando aí na live. Então, abençoados, lá em Mateus, Jesus, segundo a sua carne, ele disse, não é? Mateus 6, verso 25, Leonara, depois pega do início aí, viu, Leonara? Leonara, lindo seu nome. Meu filho Leonardo tem 20 anos, não é? Quem sabe um dia ele, né, coloque o nome de um filho, né, ele é solteiro. Quem sabe um dia ele coloca este nome, não é? Em uma netinha minha, se assim Deus... Aprove a Deus que isto aconteça, amém? Então, Mateus 6, verso 25, por isso vos digo, letra vermelha, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo... Olha, abençoado, olha como arde o meu coração de falar a palavra do Senhor, de falar, de viver, de ouvir. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Como, Maria, isso é muito difícil. Não é muito difícil. Alô, abençoado.
Segundo a confissão. Se você fica confessando que é muito difícil, se torna difícil. Se você confessa, né? Ah, é isso aí, não, eu vou fazer aqui a minha parte, vou esperar, vou fazer e vou esperar. Preciso de uma cura? Vou fazer. Tem uns médicos aí, não tem? Ele é os médicos dos médicos. Olha e fala com ele, ó, Senhor, ó, vou fazer uma cirurgia, ó, fulano tá fazendo uma cirurgia, ó, fulano tá precisando do Senhor, ó, eu também preciso do Senhor. Amém, abençoado? E aí, vai embora, abençoado, vai fazer suas coisas. Depois entra no reino de novo, de Deus de novo. Amém? Mateus, versículo 6. Mateus, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, abençoado. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Lance toda a ansiedade em Cristo. Joga e fala, ó Senhor, eu tô jogando aí pro Senhor, me ajuda, o Senhor é forte. Eu não sou tão forte quanto o Senhor, mas eu sei que a sua palavra me fortifica. E aí você vai embora com Deus, abençoado. Vai embora falando com Ele. Amém? Você tem livre acesso ao Pai. Hoje na nova aliança você não precisa ficar pedindo oração, ora por mim. Não, você é filho de Deus. O Espírito Santo está em você. Então você pode orar. E aí depois no decorrer da vida, hoje, amanhã, depois, daqui 1 mês, daqui 30 dias, daqui 1 ano, daqui 2 anos, pode ter certeza. A resposta vai chegar. Seja ela boa ou seja ruim, porque tudo Deus fará o que apraz. Amém? Ele vai fazer segundo a sua vontade. A gente não pode esquecer disso, abençoado. Ele vai fazer a vontade dele para conosco. Não podemos esquecer disso, abençoado. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Meu Deus, eu recebi, não sobrou dinheiro, como vai ser esse mês? Não é dia 5 hoje? Eu acho que é, né? Não sei lá. Então, abençoado, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Eita, recebi, paguei tudo, tô sem nada. Ai, abençoada, aí você ganha 6 e quer gastar 8, abençoada. Aí, alô, abençoado. Se você falar isso aí com Deus, ele fala, não tenho nada a ver com isso aí. Eu não tenho nada já, né? Do suor do seu trabalho viverás, comerás do seu pão, mas tudo com moderação, abençoado. Ei, tá tentando caber numa roupa aí, a roupa tá rasgando, tá apertada. Só diminuir a boca, abençoado. Essas coisas são coisas da terra, que depende de nós. Amém, abençoado? Ah, vou pedir para Deus, alô, tudo está consumado no céu, abençoado. Seja grato a Deus por estas coisas. Deus, ele trabalha em coisas grandes, amém? Coisas que não estão ao nosso alcance. Alô, tá tentando colocar uma roupa e a roupa tá rasgando. Abençoado, fecha a boca, aí você vai poder usar aquela roupa e não vai faltar. Aí você não precisa ficar preocupado com o que comer ou o que vestir. Você tem. Aí comeu, a roupa tá apertada, aí tem que comprar mais, e aí tá fora do orçamento, comprar o mais, e aí daqui a pouco tá tendo que tomar emprestado. E a palavra fala que a gente vai emprestar e não tomar emprestado. Abençoado. Não se preocupeis com essas coisas, abençoado. Diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Não é a nossa vida mais importante? Não é aquilo que Cristo fez por nós mais importante? Não é a nossa vida ministerial mais importante? Não é a nossa vida no céu mais importante? Não é a nossa vida no reino de Deus mais importante? Não é a nossa vida, abençoado, saber que tudo está consumado no reino de Deus, pois a graça de Deus nos basta.
Pois não é a nossa reconciliação com Cristo, pois um dia estávamos separados de Deus e lá no madeiro ele nos reconciliou com ele, não é? Nos dando vida, nos dando salvação, nos dando o seu amor. Não é a nossa vida mais importante? Não é importante saber que a nossa vida está com Deus abençoado? Coisas fúteis, olha abençoado. Hoje eu aprendi que palavras vazias, pessoas vazias da palavra de Deus, ande com o sábio, então você ficará também sábio. Não há nenhum problema, abençoado, você ouvir e não falar, porque há uns Deus pôs na igreja para falar, né? Então nós entendemos isso, abençoado, mas olha, aquele que ouve, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus ele fez uma pergunta, não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as roupas? Então, quando a gente está num determinado, ou às vezes a gente está com uma doença, precisando de uma cura, você vai ver que a roupa, o esmalte, o cabelo, tudo isso, abençoado, é sem importância. Tudo isso é sem importância. Você vai ver e vai falar com o Senhor, meu Deus, olha, depois de um certo tempo, abençoado, quando você caminha mais para frente, vai crescendo, vai pegando uma certa idade, né? A gente vai olhando para trás e vai pensando, nossa, eu fiz tanta coisa que era desnecessário, eu falei tanta coisa que era desnecessário, mas hoje eu sei que eu sou uma nova criatura, né? 2 Coríntios 5,18, deixa eu confirmar aqui, abençoado. Ministrei esses dias, mas a minha mente, né? 2 Coríntios 5, verso 18, né? E todas essas coisas provêm de Deus, a cura provém de Deus, o milagre provém de Deus, a cura provém de Deus, abençoado. Uma roupa, um fechar de boca porque você quer emagrecer, isso depende de nós, amém? Mas a cura, abençoada, depende de Deus, amém? Assim, então 5 Coríntios 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não é mais importante a sua vida, o seu espírito com Deus abençoado, do que tais coisas, né, que falamos, que pensamos, que coisas terrenas. Perdemos tempo com muita coisa, mas no reino de Deus nós não perdemos tempo. No reino de Deus não, abençoado. Alô, no reino de Deus não. Então Jesus ele disse, não é? Para terminar, por isso vos digo essa parte de ansiedade, que tem mais um texto aqui, amém, abençoado? Tem mais um texto. Por isso vos digo, ouça, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, e nem pelo corpo do outro. Alô, o outro tem um corpo espiritual também igualmente a nós. O outro, se não vir naquilo que nós esperamos, o outro está reconciliado em Cristo abençoado, salvo pela graça de Deus. O outro tem o Espírito Santo dentro dele, que ele também pode clamar, pode orar, pode dar ação de graça. Ação de graças por uma enfermidade. Tens coragem, abençoado? Senhor, obrigado. Muitas das vezes a enfermidade vai nos levar até a Deus. Ouça isso, abençoado. Muitas das vezes a enfermidade é que vai nos levar a Deus e vamos ficar mais próximos dele. Amém? Pois saber que eu sou Deus, disse o nosso Senhor. Pois sabeis que eu sou Deus. Eu faço e desfaço. Eu faço descer a sepultura e eu faço subir a sepultura. Essa é a palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, não se preocupe com o corpo do outro.
o outro, o espírito é salvo. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Então, daqui para frente, abençoado, você vai ver. Às vezes você vai passar numa loja, vai ver uma roupa e você vai falar: ixi, tenho tanta roupa, tenho tanto sapato, ixi, não estou precisando disso. Eu vivo assim hoje. Olha, se eu precisar eu levo, tanto faz coisas para casa, de comida, de roupa, não precisa, então eu não vou levar. Não, aquele que... Então, abençoado. Amém, abençoado por essa palavra. Vamos para Efésios 2,14. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2,14. Estamos terminando, abençoado. Efésios 2, verso 14. Efésios 2, versículo 14. Pois ele quem? Deus. Pois ele, Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o bom pastor. Ah, como é gostoso falar isto, abençoado. Efésios 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz. Não andeis ansiosos, lançai toda a sua ansiedade nele, porque ele vai nos ajudar. Amém? Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz. Ouça isso, abençoado. Porque ele é a nossa paz. Muitos da graça... Olha lá, Dalva Lima. Deixa eu ver aqui o comentário da Dalva Lima. Muitos da graça quando tudo está bom, fácil, assim. Quando as coisas não estão bem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu conseguir... Quando as coisas não estão bem... Deixa eu ler aqui a mensagem de Dalva Lima, que é minha parceira. Quando as coisas não estão bem, murmuram, afastam os anjos. Mulher de Jó, mulher mais serva para os homens também que murmuram. Aí, abençoados, aprenda aí com a Dalva Lima, hein? Evangelista como eu. Uma noite sem dormir já reclama, uma dor de cabeça já reclama, desemprego já reclama, por tudo no trânsito, não sabem entender que tudo colabora para o nosso bem. Eita, glória a Deus. Eu recebo essa palavra, Dalva Lima. Aí, ó, Dalva Lima ministrando juntamente comigo. Olha lá, Dalva Lima lá na casa dela e eu aqui, visto como Deus é poderoso para fazer, abençoado. Desemprego já reclama, por tudo no trânsito, não sabe entender que tudo colabora para o nosso bem. Uma noite sem dormir reclama, uma noite dor de cabeça, desemprego já reclama, e por tudo no trânsito, tal. Não vou ler tudo não, abençoado. Depois vocês lêem o comentário aí, tá bom? Não saber entender que tudo colabora para o nosso bem. Reclama. Isso quer dizer que dar graças em tudo. Tudo quer dizer tudo. Dizer a graça de Cristo me basta. Apenas de boca para fora, né? Tem muitos dizendo da boca para fora. A graça de Deus me basta, mas quando vem as aflições, começa a murmurar. Não é? Vamos continuar com Efésios 2. Efésios 2. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz. Está aflito com tal situação? Pois ele é a nossa paz. Lançai, abençoado. É jogar. Pega aí, ó. Sai, ansiedade, porque o Senhor cravou tudo nas cruzes. Ansiedade, cravou tudo na cruz. Ansiedade é uma obra da carne, não é uma obra do diabo, não, porque o diabo está aniquilado, amém? O diabo está aniquilado. Hebreus 2,14, vocês que vão entrando aí, porque essa live está aqui ao vivo no Facebook, Carmen Macedo, mas essa live também vai lá para o canal Graça sobre Graça Macedo, amém? Pois vocês se inscrevem lá no canal, amém, pessoal? Efésios 2, versículo 14.
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então, Cristo desfez a barreira de inimizade, Cristo desfez na sua carne, Cristo aboliu a lei, Cristo nos reconciliou, Cristo fez tudo por nós, abençoado. Cristo derrubou uma parede, não é? Uma parede de separação. A faca de dois gumes separou as obras da carne com o espírito. A carne tem obras, ansiedade, a obra de uma carne. Ela é ansiosa para fazer. E muitas vezes, se você não combater com o Espírito, com a palavra de dois gumes, você vai e faz. Você vai e lança. Você não lança a ansiedade. Você vai e faz. Não é? Então, abençoado, antes de ir, você tem um Deus vivo, poderoso dentro de você para fazer tudo acontecer. Amém, abençoado? Então, ansiedade zero, abençoado com a palavra de Deus, amém? Então, Efésios 2:14, porque foi essa, se ele me deu esta palavra abençoada, é porque eu precisava e muitos precisam, porque eu tenho uma carne como vocês que estão me ouvindo, amém? Então, ele me disse e eu trago aqui e também falo para vocês, se ele me disse, não é? Então, muitos preciso ouvir essa palavra. Efésios 2, verso 14. Pois ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. É muito importante isto. Uma nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, não é? Então todos têm que estar tranquilos, vivendo sem ansiedade, vivendo em paz em Cristo Jesus, porque ele é a nossa paz. Ambos os povos da terra, os filhos de Deus, o povo de Deus deve andar em paz, sem medo, sem temor, sem o porvir, sem abençoado, porque estamos no mundo, né? Muitas coisas boas vai acontecer, como também coisas ruins, o dia mal também vai acontecer, amém? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, né? Então há uma barreira de inimizade entre povos judeus e gentios. Então Cristo derrubou essa parede, né? Cristo separou a carne do espírito. A lei é carne, o espírito é vida, o espírito é graça, o espírito recebe a graça, o espírito recebe apostolado. O espírito abençoado, ele não tem ansiedade. Ansiedade é da carne, amém? Então a faca de dois gumes cortou, separou espírito e carne. Carne e espírito, amém, abençoado? Então que vivemos em espírito de fato e de verdade com o nosso Senhor, porque ele é a nossa paz, amém? Ele é ele foi a barreira de separação, separou, juntou, mas nós também, a espada separou. Ele juntou os povos, amém? Então juntou os povos para que vivamos com Deus, amém? Hoje somos filhos de Deus, pois ele é a nossa paz, o qual ambos os povos, judeus e gentios, fez um e destruiu a parede, coisas da terra, não é, abençoado? Destruiu a parede, destruiu a carne, esmiuçou a carne. Hoje estamos vivendo com Cristo, ele destruiu, aniquilou o pecado, aniquilou o diabo, ele destruiu muitas coisas, abençoado, para vivermos com ele. Destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio de nós. O pecado estava no meio de nós, pegou eles, cravou na cruz, cravou a ansiedade, cravou a maledicência, cravou as obras da carne, cravou tudo na cruz, abençoado. Por isso hoje nós somos a nova criatura de Deus, para viver em paz, em todos os sentidos, abençoado, para viver em paz com Cristo Jesus. Destruiu a parede, não é? Luz e trevas não têm comunhão. Lei e graça não têm comunhão.
Carne e espírito não tem comunhão. Aquilo mesmo que eu desejo fazer, isso não faço. Porque eu tenho uma carne. Muitas das vezes eu tenho uma carne, aquilo que quero fazer, faço ao contrário. Só que vivendo em graça, vivendo ouvindo a palavra de Deus, não é, abençoado? Vamos viver em paz com nós mesmos e com os nossos irmãos. Amém? Pois ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Amém, abençoado? Não tem igreja A, e B, e C e D. Todas as igrejas têm que estar aqui ouvindo a ministração. Amém? Então, todas as igrejas de Cristo estão salvos pela sua graça. Amém? Ele desfez nas suas carnes todas as obras abençoadas da carne. A lei é para a carne abençoada. E a graça é para o nosso espírito. Amém? Desfez na carne dele. Não é legal, abençoado, isso aí? Desfez na carne todas as obras da carne. Então, ansiedade, abençoado, tem que ser zerada da sua vida. Medo, obra da carne, tem que ser zerado da sua vida. Porque ele desfez todas as obras da carne. Amém? Desfez, hein? Não quero nem entrar aqui hoje, mas já entrando, pão e suco, obra da carne, jejum, obra da carne. Você não precisa fazer. Alô, você tem acesso aos santos dos santos para falar com ele, hein? Sem sacrifício. Ele desfez todas as obras da carne. Coisas terrenas, né? Obras que a carne, come pão a carne, toma vinho a carne, tem ansiedade, tem aqui, tem lá, abençoado. A carne é que faz o jejum, a carne é que vai, a carne é que fica, a carne é que faz, a carne é que sobe, a carne é que desce, a carne. Amém, abençoado? Porque o Espírito vive com Deus. Amém? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, mais duas palavras, abençoado. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Você pega uma espada. Vou pegar essa tesoura aqui, vai, abençoado. Que tá aqui na minha mão, ó. Tá aqui. Eu corto caixa de leite com elas, ó. Então, você pega essa escova, você pega aqui a espada, ó. Ela corta desse lado e ela corta desse lado. Corta desse lado, corta desse lado. Então, ela é mais cortante. Então, a palavra de Deus foi comparada com uma espada, não é? Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus lançai toda a ansiedade. Lance toda essa sua ansiedade, abençoada. E aguarde as coisas do Senhor. Amém? Aguarde. Vai falando com Deus aí, vai aguardando. E vai fazendo. Amém? Hebreus 4, verso 12. Pois vai fazendo, abençoado. Vai fazendo que outrem pode precisar de você. Muitas pessoas podem precisar de você naquela hora. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela é penetrante, abençoada. Ao ponto de dividir alma e espírito, separar. Juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Apta. Palavra apta para discernir os seus pensamentos e intenções do seu coração. Por isso que Deus esquadrinha, não é? Discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Eu quero ler aqui para vocês para terminar. Não sei se eu termino com essa ou com aquela. Vamos as duas, abençoado. Vamos as duas. Amém? Vamos em Isaías, que é tudo o que eu leio, abençoado. Tudo que eu leio na semana, Isaías.
55. Isaías 55. Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Olha, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tá ruim os seus pensamentos, abençoado? Os pensamentos de Deus. Descanse no Senhor, abençoado. Assim como os céus são mais altos do que a terra. É ou não é? O céu não é mais alto do que a terra? Então sai da terra e vai para o céu, abençoado. Sai do chão, abençoado, e vai para o alto. Amém. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está indo no seu caminho, não no caminho de Deus, abençoado. Pode ser que aí tem espinhos, abençoados, amém? Vai pelo caminho de Deus, porque Deus tem o pensamento muito mais alto do que os nossos. Eu quero isso, eu desejo aquilo. Deus, o pensamento de Deus é muito mais poderoso e eficaz para nós. Os caminhos de Deus, abençoado. Amém? Não perturbe o vosso coração. Amanhecer com essa palavra que eu acho linda de João. Mas não vou citar ela hoje não, abençoado. Não. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. 2 Coríntios 2, que foi uma palavra que eu coloquei lá. Vou terminar agora, amém? Colocar no Facebook, coloquei lá no Facebook, abençoado. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar. Graça, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer que Ele é poderoso, temos que conhecer que Ele esquadrinha, temos que conhecer os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, temos que conhecer Deus para viver em paz, porque Ele é a nossa paz. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar, por isso nós somos mais que vencedores, porque Ele nos deu vida eterna, Ele sempre nos faz triunfar, por isso nós somos mais que vencedores, sem Ele não somos ninguém, abençoado. Essa é a grande verdade, porque tudo nós vamos precisar e clamar por socorro para Deus. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o conhecimento de Deus, para honrar Ele e agradecer e em tudo dai graças a Deus.
Pois para Deus somos bom perfume de Cristo. Não basta a sua vida preocupada com o que comer ou com o que vestir, andando ansiosos, abençoados, porque o dinheiro não deu, porque tem dívida a pagar, porque não tem uma casa, porque isso, porque aquilo, porque o carro quebrou, porque o acidente aconteceu. Abençoado. Pois para Deus somos bom perfume de Cristo. Tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Ó, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Ah, tá no mundo por aí, né, abençoado? Tá no mundo aí gastando, se prostituindo e sem querer saber de ouvir a palavra, sem querer saber de congregar, sem querer saber de estar com o profeta, com o pastor, com o mestre, com o evangelista, sem querer saber do reino de Deus. Olha lá. Pois para Deus somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Você vê como Deus é bom e abençoado. Deus é bom e abençoado. Deus é bom. Para este certamente cheiro de morte. Perece, né? Vem um dia mal, acontece algo de ruim, carro bate, carro dá perca total, eu gastei todo o dinheiro e não recebi, pagamento atrasou, e como que eu vou pagar minha dívida? E meu carro afundou, foi na água, a enchente levou e eu tô pagando 24 prestação do meu carro. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. Quem ouve graça, quem ouve a palavra de Deus neste ministério abençoado, Ministério Graça e Apostolado, Ministério Graça sobre Graça Bacedo, quem ouve essa palavra vive eternamente sossegado, crendo que Deus é poderoso para fazer, crendo que tudo que nele crê, não é? Então, o impossível acontece para todos que nele crê. Para este certamente cheiro de morte, para os que não andam, para os que andam na obra da carne, para este certamente cheiro de morte. Para este certamente cheiro de morte, para a morte. Para aqueles cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós somos o vaso santificado, idôneo para o uso do Senhor, para estar aqui, né, nas obras do Espírito. Amém? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Você dá um pão e dá um suco aquele dia e diz que a pessoa está santificada. Não, nós não somos falsificadores da palavra, estamos santificados em Cristo. Amém, abençoado? Bora lá? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então falamos de Deus na presença de Deus. Não somos falsificadores da palavra. Você está em Cristo Jesus, fortifique-se na graça, lançai toda a sua ansiedade, não é? Que Deus vai te ajudar, amém? Ansiedade não é uma obra muito fácil não, viu, abençoado, de combater, não. Vamos terminar com ela e pronto, amém, abençoado? 1 Pedro, né, 5:7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga, graças a Deus, Deus tem cuidado de mim. Diga, graças a Deus, Deus tem cuidado de mim. Sabendo disso, você vai ser forte na presença de Deus para ajudar, para se ajudar e para ajudar o seu próximo, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, Maria Pacheco, com todas vocês que entraram aí, Tiana, um abraço, não é? Helenilza, um abraço para você, lindeza, tá bom? Continue orando, continue firme aí, amém? Abençoada, linda de Deus, vaso idôneo para o uso do Senhor. Aonde chegamos, hein, abençoado? Chegamos até o céu hoje, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, bom domingo, graça e paz, amém?